Sabe aquela famosa frase de que os olhos são a janela da alma? Bom, e se a gente for além? E se o rosto inteiro, em cada pequeno movimento, pudesse guardar pistas sobre o nosso estado mental? Pois é, um estudo recente lá do Japão sugere que um rosto pode revelar muita, mas muita coisa. Especialmente quando a gente fala daqueles sinais bem sutis, sabe? Aqueles que aparecem no comecinho da depressão. E é essa ideia central que os pesquisadores estão explorando. Eles estão buscando novas maneiras de enxergar essas marcas. E por que isso é tão importante? Porque a detecção precoce é fundamental. É a chave para intervir antes que um transtorno de humor se agrave de verdade. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como o rosto pode funcionar como um verdadeiro espelho da nossa saúde mental. O foco aqui vai ser em uma condição bem específica, onde esses reflexos são sutis, mas muito, muito significativos. O estudo se concentrou no que eles chamam de depressão limítrofe. Pensa assim, é um estado com sintomas depressivos leves, um transtorno de humor leve, ainda não chega a ser um diagnóstico fechado de depressão. O grande objetivo era justamente esse, identificar as pessoas que, mesmo sem esse diagnóstico completo, já mostravam sinais de alerta, sabe? Aquelas que corriam o risco de desenvolver um quadro mais severo no futuro. E agora vem a parte mais legal. O que torna esse estudo tão interessante é como os pesquisadores resolveram misturar a intuição humana com a precisão da inteligência artificial. Vamos dar uma olhada nos detalhes da pesquisa. Foi feita na Universidade de Waseda, no Japão, e analisou 64 estudantes. Mas a forma como eles foram observados é que chama a atenção. De um lado, 63 avaliadores humanos, trazendo aquela percepção mais subjetiva, da intuição mesmo. Do outro, um sistema de inteligência artificial, fazendo uma análise fria, objetiva, baseada puramente em dados. O método deles foi bem direto, dividido em 4 passos. Primeiro, recrutaram os participantes e os separaram em 2 grupos, usando um questionário de saúde mental. Depois, cada um gravou um vídeo super curto, de só 10 segundos, se apresentando. Aí, no terceiro passo, os avaliadores humanos assistiram a esses vídeos, sem som, e deram suas impressões. E por último, a inteligência artificial entrou em cena para analisar os mesmíssimos vídeos, caçando aqueles movimentos faciais que o olho humano talvez não pegasse. Essa abordagem dupla é que é o pulo do gato desse estudo. Bom, e o que eles descobriram com tudo isso? Vamos agora para os resultados que começaram a pintar um quadro bem mais claro da situação. Então, as impressões dos humanos já apontavam uma diferença clara. O grupo saudável parecia mais expressivo, mais natural. Já o grupo com o transtorno de humor leve, nem tanto. Mas foi a inteligência artificial que chegou para, digamos, bater o martelo, trazendo os dados concretos para confirmar essa percepção. E o que a IA confirmou foi bem específico: alterações nos músculos ligados ao sorriso e também ao olhar. Essas pequenas mudanças, os especialistas costumam associar uma coisa que eles chamam de perda de vitalidade emocional. É como se a capacidade de expressar emoções positivas de forma espontânea fosse diminuindo. Agora, calma lá. É super importante colocar essas descobertas no contexto certo. Uma coisa é um alerta, outra coisa é um diagnóstico. Os especialistas da área olham para isso não como um substituto para os médicos, de jeito nenhum, mas sim como uma ferramenta nova, uma possibilidade a mais no arsenal de cuidados. E essa citação é ótima porque mostra como esses sinais não verbais muitas vezes aparecem antes mesmo da pessoa conseguir colocar em palavras o que está sentindo. Às vezes, a tristeza ainda não é a queixa principal. Então, o ponto crucial é este: essa tecnologia não funciona sozinha. Ela é e precisa ser uma ferramenta complementar. Os sinais que ela detecta são um alerta, um sinal amarelo, sabe? E esse alerta precisa ser avaliado por um profissional, junto com todo o resto. Perda de prazer, dificuldade para dormir, desesperança, tudo isso dentro de uma avaliação clínica completa. E para além da tecnologia, esse estudo todo acaba trazendo de volta uma lição que é profundamente humana. Olha que interessante! No final das contas, a maior lição talvez nem seja sobre a inteligência artificial, mas sim sobre a gente melhorar a nossa própria atenção, de pessoa para pessoa. Isso reforça uma coisa tão simples, mas tão poderosa: o ato de olhar para o outro, de perguntar se está tudo bem, de oferecer ajuda. No fim, essa pesquisa toda nos lembra de algo importante. Às vezes, os dados mais valiosos não estão num laboratório, estão ali, nos rostos das pessoas com quem a gente convive. A tecnologia pode até nos ajudar a enxergar com mais clareza, mas a observação, o cuidado, a conexão
isso continua sendo fundamentalmente humano.